Vamos então ao 13º capítulo, Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas, para o momento, havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações desta natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos o Centro de Preparação à Paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado de indiferença ao dever. Então nós vemos aqui que interessante, né? No Ministério do Esclarecimento, 2 pavilhões. Um pavilhão dedicado à maternidade, né? As mães que fracassaram no dever de educar, de aprimorar os filhos, e outro pavilhão dedicado à paternidade, a mesma coisa, né? Os pais ali que perderam a oportunidade de ajudar, de educar, de aprimorar os espíritos que lhe foram confiados como filhos, voltando ali para reaprender, para se reestruturar, para refazer a tarefa. Então são dois pavilhões ali do Ministério do Esclarecimento. Isso é muito interessante ao nosso conhecimento. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Olha que interessante, no mesmo Ministério de Esclarecimento vai ter um departamento para os médicos, né? Nobre profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Então, médicos que falharam no dever que vieram cumprir, lá se reúnem para discutir aonde falharam, como melhorar, né? Como se aprimorar para voltarem à Terra como médicos de novo e realizarem o trabalho que deveriam ter feito. Não existe nada à revelia, não existe acaso, né? A gente vê como o plano espiritual é bem coordenado, né? Como tudo é muito organizado. Nesse instante eu interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Olha que interessante a colocação do André. Ele era médico na Terra, Vicente também. Por que eles não estão lá? Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha. Olha só. Eles caíram em todos os setores, não só no setor médico. Porque aquele que cai só na profissão, no caso ali a medicina, vai voltar junto com os outros para se aprimorar dentro da profissão. Eles dois ali não são nem considerados como médicos, porque eles caíram não só na profissão, mas como pessoas, como espíritos naquilo que tinham para realizar. Então tem todo um trabalho antes de se aprimorar dentro da profissão da medicina, né, que é
uma profissão como todas as outras, mas no caso da medicina, uma profissão que exige muito mais conhecimento espiritual, dedicação, esclarecimento, né? É uma profissão que exige muito mais do espírito, né? Da alma que está ali encarnada exercendo essa profissão. Então, o que ele diz: infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Então ele estava ali, ele desencarnou como suicida inconsciente e o Vicente está colocando para ele que não contou o que ele fez, né? Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Então tem um outro, né, o Instituto de Administradores, para aqueles que se instruíram, para os intelectuais. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados a contas dos extremamente felizes. Daí nós vemos aqui que ele coloca entre aspas, somos numerosos os falidos nas missões terrestres, né? E ele coloca aqui todos os que hajam chegado às zonas como nosso lar devem ser levados às contas do extremamente felizes, porque nosso lar já é umbral, mas é muito mais elevado, com mais conhecimento, com mais amor, com mais cultura, com mais dedicação, com mais organização. Então é o que ele coloca, somos falidos, mas temos que dar graças a Deus por estarmos numa região de aprimoramento e de aprendizado como essa. Nós temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos. Olha que interessante, porque não existe esses 2 ministérios em outras casas. Nós vamos ver nos próximos livros, né? Nós vamos ver o Campos da Paz, nós vamos ver a Casa de Fabiano, nós vamos ver Almas Irmãs, nós vamos ver várias outras casas de trabalho em outros livros que nós vamos continuar lendo, e nenhum deles tem o ministério da união divina, nem o da elevação, né? Que são ministérios que têm espíritos tão elevados, né? Com uma energia e com uma capacidade de iluminação, de luz, né? Uma luz tão própria, tão grande, que eles modificam a psicosfera em volta deles, modificando assim o padrão vibratório do nosso lar, né? Para a gente entender o quanto a união daqueles que vibram em oração, daqueles que vibram com bons pensamentos, fazem diferença à nossa volta e fazem diferença no nosso planeta. A hora que o nosso planeta tiver um número maior de espíritos melhores, de espíritos mais esclarecidos, em trabalho do orar e vigiar e da reforma íntima, nós estaremos cada vez mais próximos ou cada vez mais começando a regeneração, a sermos um planeta, né, de regeneração. Vou repetir aqui. Temos aqui, temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante
eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que nos oferece. Olha que interessante a colocação do Vicente. Nem que, por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos, a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Então, eles estão ali como se estivessem no paraíso, num lugar maravilhoso, com energias muito boas e com condições de aprimoramento e de estudo que não teriam em outros lugares. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizados nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Então ele está aqui colocando sobre aqueles que estão em umbrais mais baixos, em regiões mais densas, no umbral grosso, como se fala, que aí são regenerações difíceis, uns presos aos outros pela sintonia, pelo remorso, pela culpa, pelas obras negativas, pelos pensamentos ruins e as obras ruins realizadas com esses pensamentos e com esses sentimentos, que os aprisionam uns aos outros em sintonia e formam as suas regiões, formam os seus lugares de trabalho com muita dor e com muita dificuldade. Eu vou repetir. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizados nas regiões mais baixas. São infelizes, prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Então, aqueles médicos que não se utilizarem bem da profissão, de auxiliarem os semelhantes, trabalhar com a dedicação, com o amor, com o prazer de servir, vão pagar muito caro a indiferença que tiverem em relação à sua profissão. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Quem abusa da condição de médico, da condição profissional de auxiliar, de tratar e de ajudar o outro ser humano, são considerados no plano espiritual como criminosos. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Socorro ao corpo e fé à alma. Nós temos que lembrar que Jesus veio para ser imitado. Ele é o exemplo de como a vida deve ser vivida. Não podemos nunca esquecer disso. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Infelizmente, essa é uma grande verdade dentro da academia médica. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era a verdade, simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino de Jesus, o médico. Ele expulsara febres malignas,
curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Essa é a parte mais importante, né? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Não era só curar aqueles que estavam em volta dele, mas mostrar para eles a possibilidade que todos nós temos de não adoecermos mais através da cura verdadeira, que é o aprendizado, que é a mudança interior, que é buscar o caminho que nos leva de volta à casa do Pai. E essa é a verdadeira cura, quando nós curamos a nossa alma. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por dois inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Passou a usar a profissão como um meio monetário. Ele via não o paciente, mas a possibilidade de ganhos, né? A possibilidade do dinheiro que ele receberia pelos trabalhos que realizaria. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Então, se não fosse o plano espiritual ajudando ali, interferindo, ele teria acarretado para si maiores problemas, porque ele teria deixado de dar assistência correta a muitas pessoas. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física quando não a esperavam, voltando-lhe ódio terrível. Então ele, por indiferença, por estar com pensamentos em negócios, quanto ele ganharia, quanto ele faria ali, quanto ele poderia ganhar em outro lugar, está realizando ali o trabalho dele com indiferença, com irresponsabilidade, ele acarretou para si espíritos desencarnados que acharam que desencarnaram pela negligência dele, acarretou para si obsessores, né, que o esperavam, ficaram com ele e depois o esperaram quando ele desencarnou. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos, entretanto, dois deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Então, dois ficaram ali esperando ele desencarnar para poderem se vingar daquilo que acharam que foi irresponsabilidade e negligência dele como médico. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão de outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Então a gente vê que por falta de esclarecimento, por falta de dedicação, de amor à profissão, por falta de um intercâmbio mais caridoso,
mais humano na relação médico-paciente, esse médico também se sentia culpado pela sua irresponsabilidade, pela sua desatenção, né, pelo fato da sua falta de dedicação à verdadeira à profissão, ele também se sentia culpado. Então o sentimento de culpa por sintonia, né, atraiu, né, foi conivente com a mágoa e o sentimento de raiva que esses pacientes tiveram contra ele. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Pelos erros cometidos, pela culpa, ele se enfraqueceu totalmente e ficou à mercê daqueles algozes, embora sejam algozes acusando da morte deles. Ele não é responsável pelo desencarne, mas ele é responsável pela negligência, pela falta de caridade, pela falta de amorosidade e dedicação na profissão de médico. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. Nós não temos como escapar do conhecermos a nós mesmos. Ou nós realizamos a nossa reforma íntima, a nossa mudança, nós olhamos para dentro e nos conhecemos aqui encarnados, ou nós vamos trabalhar esse conhecimento dos nossos erros, das nossas dívidas e como nós somos no plano espiritual, e lá é mais difícil. É muito mais duro esse trabalho de reconhecimento. É muito melhor, é mais fácil aqui na Terra realizarmos o nosso orai e vigiai, o nosso autoconhecimento, a nossa busca interior dos nossos erros e defeitos e começarmos a corrigi-los aqui, enquanto estamos encarnados, para facilitarmos a nossa vida após o desencarne. Para isso nós temos os esclarecimentos através dos livros para nos auxiliarem a começarmos o quanto antes. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Eu vou repetir. A consciência tranquila, mesmo que toda a humanidade, todo mundo diga que você é culpado, se a sua consciência está tranquila, a luz, a tranquilidade da nossa consciência é o que ele coloca aqui. É uma luz firme para o dia e um abençoado travesseiro para a noite. Eu vou repetir. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Assim, exclamei, agora compreendendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Fácil de entender, né? Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente, colocou Léo Vicente. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Olha que coisa linda, né? As ruas, os jardins por onde eles estavam andando, estavam os dois ali surpresos, absortos, vendo aqueles jardins. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio, devamos ouvir Aniceto ainda hoje,
referentemente ao serviço comum. Então eles ali, depois de meditarem naquele jardim maravilhoso, eles iam voltar ali para o núcleo deles, né, para a casa dos mensageiros, para continuar ouvindo as palavras, os pronunciamentos do Aniceto acerca dos trabalhos que eles teriam pela frente. E nós vamos continuar aprendendo e estudando com André Luiz nos próximos capítulos.